Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o processo de ocupação e distribuição da população brasileira. Lembrando que algumas aulas de geografia estão sendo regravadas, principalmente Geografia do Brasil, em sua parte humana, porque no ano de 2022 foi realizado o censo aqui no Brasil e os dados do censo foram publicados no transcurso do ano de 2023. Sendo assim, como alguns dados foram modificados, é preciso atualizar as informações para que vocês estejam bem preparados para as provas que irão fazer, sejam elas concursos militares, vestibulares, técnicos ou concursos públicos de uma forma geral. Espero que vocês gostem do encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-las. Então, moçada, para iniciar o nosso encontro, vamos falar sobre a população absoluta. O Brasil, até pouco tempo atrás, era considerado o quinto país mais populoso do mundo. Posteriormente, perdeu essa posição para a Nigéria e também perdeu essa posição para o Paquistão, países que registram taxas de crescimento populacionais maiores do que a do Brasil. De acordo com os dados de 2023, atualmente o país mais populoso do mundo é a Índia, que inclusive a sua população ultrapassou a população chinesa no ano de 2023. Então, a Índia tem uma população de 1.429 bilhões de habitantes. É claro que essa população já mudou, porque a população cresce diariamente, concorda? Então, esse dado ou esses dados correspondem apenas dados referenciais, ou seja, utilizados como referência. Em segundo lugar, vem a China, que até pouco tempo atrás era o país mais populoso do mundo, com 1.426 bilhões de habitantes. Em terceiro, os Estados Unidos, com 337 milhões de habitantes. A Indonésia, com 275 milhões de habitantes. O Paquistão, com 234 milhões de habitantes. A Nigéria, com 216 milhões. E o Brasil, com 203 milhões de habitantes. Lembrando que o Brasil é considerado um país populoso, mas, simultaneamente, não pode ser considerado um país povoado, até mesmo porque a sua densidade demográfica está próxima de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui nós temos a população absoluta por regiões. Então, através desses dados, podemos observar que a região sudeste possui a maior população absoluta do Brasil, que, de acordo com o censo de 2023, de 2022, publicado em 2023, era da ordem de 84.847.187 habitantes. Em segundo lugar, a região Nordeste, com 54.640.582 habitantes.
Em terceiro lugar, a região sul, com 29.933.315 habitantes. Em quarto lugar, região norte, com 17.349.315 habitantes. E, em último lugar, região centro-oeste, com 16.287.809 habitantes. Então, aqui nós temos a distribuição da população absoluta por regiões. De vez em quando, isso aparece em algum tipo de concurso militar. Da ESA, pode aparecer na SpaceX, mais provável que apareça na ESA. Aqui nós temos a chamada densidade demográfica do Brasil. Professor, o que seria essa densidade demográfica? Densidade demográfica nada mais é do que o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, através desse mapa, é possível perceber que a população brasileira é mal distribuída. A tonalidade mais avermelhada indica os pontos de maior densidade demográfica existentes no Brasil. Então vocês podem perceber claramente que a faixa litorânea e áreas próximas ao litoral, desde a região de Belém do Pará até a região metropolitana de Porto Alegre e áreas adjacentes, concentram a maior parte da população brasileira. Então, pela tonalidade avermelhada, quanto mais escuro o vermelho, maior é a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. A partir do momento em que você se afasta do litoral em direção ao interior, é possível observar com muita clareza a redução da densidade demográfica. E vocês vão perceber que nas regiões centro-oeste e norte do Brasil, nós temos as menores densidades demográficas do país. No sudeste, sul e nordeste, as maiores densidades demográficas do Brasil. Aí vocês poderiam perguntar, mas professor, o que determina a desigual distribuição da população no espaço geográfico? É a conjugação dos fatores naturais, históricos e econômicos. Os fatores naturais estão relacionados à questão daquelas áreas que oferecem melhores condições para a ocupação humana, não só a nível de acessibilidade, assim como condições climáticas, condições de solo, topografia do relevo e por aí vai. Nós temos os aspectos históricos, que explicam todo o processo de ocupação do território brasileiro, e os aspectos econômicos, que também explicam o desenvolvimento das atividades produtivas ao longo da história do Brasil, e a partir do entendimento do processo histórico de ocupação do território, também da evolução das atividades econômicas no Brasil e as condições naturais que favorecem a ocupação do espaço natural, podemos assim determinar o porquê da desigual distribuição da população no território brasileiro. Então, lembrando a vocês que o processo de ocupação do Brasil se deu a partir do litoral. Lembrando que quando os portugueses aqui chegaram, nós já tínhamos aproximadamente 5 milhões de índios vivendo no Brasil. Claro que isso é uma estimativa e ninguém sabe, na verdade, o quantitativo de índios que moravam no Brasil quando da chegada dos portugueses. Aqui nós temos, para que vocês possam ter uma ideia, a densidade demográfica por regiões. Então, observe que a região sudeste
é aquela que apresenta maior densidade demográfica, que de acordo com o censo de 2022, era da ordem de 91,76 habitantes por quilômetro quadrado. Em segundo lugar, vem a região sul, com 52 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que, apesar da região sul ter uma população absoluta menor do que a da região nordeste, a área da região sul é bem menor. Então, a densidade demográfica ela é calculada da seguinte forma: você pega a população absoluta e divide pela área, e o resultado é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Em terceiro lugar, vem a região Nordeste, com 35,3 habitantes por quilômetro quadrado. Em quarto lugar, região Centro-Oeste, com 10,3 habitantes por quilômetro quadrado. Em último lugar, a região Norte, com aproximadamente 4,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, podemos assim concluir que a região Norte é a região geográfica do Brasil que possui a menor densidade demográfica, enquanto que a região Sudeste é a região geográfica do Brasil que apresenta a maior densidade demográfica. Aqui nós temos a ocupação inicial do território brasileiro. Então, como eu disse a vocês, o processo de ocupação do território brasileiro se deu a partir do litoral. Então, já no século XVI, os portugueses iniciaram a exploração do pau-brasil, lembrando que a atividade de exploração do pau-brasil não determinou a ocupação efetiva do território, até mesmo porque as caravelas portuguesas atracavam no litoral, os portugueses desembarcavam, retiravam o pau-brasil, embarcava nas caravelas e levava para Portugal. Então, na verdade, nós não tivemos núcleos de colonização efetivos vinculados ao pau-brasil. Há de se destacar também que os portugueses construíram inúmeras fortificações em vários pontos do litoral brasileiro para garantir a posse do território e evitar invasões estrangeiras. Lembre-se que o território brasileiro foi alvo de várias tentativas de invasões. Muito se fala dos franceses, muito se fala dos holandeses e por aí vai. Então, a construção de fortificações gerou o surgimento de vilas, povoados, algumas das quais evoluíram, se transformaram em cidades, que hoje, inclusive, algumas são consideradas as mais importantes metrópoles do Brasil. Então, a primeira grande atividade econômica que de fato contribuiu para a ocupação efetiva do território brasileiro foi o ciclo da cana-de-açúcar, que se desenvolveu principalmente no transcurso dos séculos XVI e XVII, estabelecendo-se na zona da Mata Nordestina, que é o litoral oriental do Nordeste, pegando aquela faixa ali de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe. Também áreas aqui do Rio de Janeiro, principalmente o norte fluminense, e também a região de São Paulo, ali na área de São Vicente. Os portugueses introduziram o cultivo da cana-de-açúcar, não com muito sucesso. E também aqui no Golfão Amazônico, os portugueses introduziram a lavoura da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar em si foi o primeiro grande ciclo econômico que foi responsável pelo processo de ocupação mais efetivo do litoral brasileiro. Posteriormente, claro, outras atividades surgiram e contribuíram para o processo de ocupação do nosso território, que nós veremos no transcurso da aula.
Há de se destacar também que um dos fatores que contribuíram para a concentração da população na faixa litorânea foi a presença em determinados trechos próximos ao litoral de um relevo acidentado formado por serras, ocupadas por exuberantes florestas tropicais que, de certa forma, criavam algum tipo de obstáculo natural que dificultavam o ingresso do elemento colonizador no interior do Brasil. Há de se destacar também que no início da colonização portuguesa não foi identificado, junto às nações indígenas do Brasil, a presença de metais preciosos como ouro, prata, razão pela qual isso acabou não gerando tanto interesse por parte da coroa portuguesa de se promover uma colonização mais efetiva do território brasileiro. Claro que essa colonização ela acabou ocorrendo não só pela necessidade de defender a colônia das eminentes invasões estrangeiras, assim como, posteriormente, através dos ciclos econômicos, esse processo de ocupação do território brasileiro vai se consolidar progressivamente. Aqui nós temos, nessa parte das setas vermelhas, as entradas, que foram conduzidas a partir do litoral, com o objetivo principal de apresamento do índio para utilizá-lo como trabalho escravo, e os bandeirantes também desbravando o interior do Brasil, não só também procurando fazer o apresamento de elementos indígenas, assim como buscar prováveis áreas de ocorrência de minerais metálicos valiosos que pudessem despertar maior interesse da coroa portuguesa. Aqui nós temos esse mapa mostrando os pontos em que o ciclo da cana-de-açúcar se estabeleceu no território brasileiro. Esse mapa aqui ele fica bem mais evidente, bem mais claro que o mapa anterior. Então, em vermelho, os pontos da faixa litorânea, onde a monocultura canavieira, o ciclo da cana-de-açúcar, se estabeleceu. Então, a partir do momento em que o ciclo da cana-de-açúcar entra em decadência, emerge um novo ciclo econômico em nosso país, o ciclo da mineração, que vai se estabelecer no Planalto Central Mineiro, ali na Chapada da Diamantina, na Bahia, e o ciclo da mineração se projeta até a região centro-oeste. A partir da descoberta do ouro, a partir da descoberta de esmeraldas, diamantes, os portugueses iniciam esse processo de ocupação mais efetivo do interior, e esse processo de ocupação mais efetivo do interior vai acabar semeando inúmeras cidades que hoje, inclusive, são consideradas cidades históricas, como, por exemplo, as cidades de Sabará, Vila Rica, São João del Rei, Ouro Preto, lá em Minas Gerais, que são hoje cidades que trazem na sua, vamos dizer assim, infraestrutura urbana, nas suas edificações, aquelas construções antigas que datam da época do ciclo da mineração, cidades históricas que se transformaram em pontos turísticos. O ciclo da mineração ele foi responsável, inclusive, pela transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, a partir do momento em que essa capital foi transferida e o ciclo da mineração ele substitui o ciclo da cana-de-açúcar, o eixo econômico do Brasil é deslocado da região nordeste para a região sudeste, razão pela qual, a partir desse momento, o processo de ocupação da região sudeste
ele passa a se desenvolver num ritmo maior do que as demais regiões do território brasileiro. Um dos fatores, inclusive, que contribuíram para que, ao longo da sua história, a região sudeste se transformasse na região econômica mais importante do Brasil. Aqui nós temos um outro ciclo que emergiu exatamente no século XIX, a partir da decadência do ciclo da mineração. Então, como vocês podem observar, os ciclos econômicos eles foram importantes para o processo de ocupação do território brasileiro. O café é introduzido como lavoura comercial aqui no município do Rio de Janeiro, onde eu moro. Lembrando que o café ele chega ao Brasil como planta ornamental lá em Belém do Pará. Agora, o café ele passa a ser cultivado como lavoura comercial a partir do município do Rio de Janeiro. E as plantações de café foram progressivamente se espalhando pelo estado do Rio de Janeiro, atingiram o Vale do Rio Paraíba do Sul, daí as plantações avançaram em direção à zona da Mata Mineira, ao sul de Minas Gerais, acompanhando o Vale do Rio Paraíba do Sul. As lavouras de café alcançam o estado de São Paulo e a partir daí avançam em direção ao oeste de São Paulo, onde ali irão encontrar, além de condições climáticas excelentes para o plantio do café, a terra roxa, um solo de origem vulcânica que é tido como um dos solos mais férteis do mundo. E São Paulo acaba se consolidando como o maior produtor de café do Brasil. Hoje não é mais, mas durante muito tempo o estado de São Paulo foi o maior produtor de café. Por onde a cafeicultura avançou, inclusive em direção ao Espírito Santo, ela deixou um rastro de cidades, ou seja, várias cidades foram surgindo em função do ciclo do café, que gerou muita riqueza para os estados e municípios, destacando-se, é claro, o estado de São Paulo, como eu disse anteriormente, que durante muito tempo foi o maior produtor nacional de café. Aqui nós temos o ciclo da borracha, foi curto. O ciclo da borracha ele vai se estabelecer aqui na Amazônia Ocidental, no final do século XIX, início do século XX. O ciclo da borracha em si foi responsável pela transferência de cerca de 400 mil trabalhadores nordestinos para a região do Acre. Inclusive, o ciclo da borracha foi responsável pela compra do Acre, que era uma província que pertencia à Bolívia e que, a partir do Tratado de Petrópolis, assinado no início do século XX entre os governos do Brasil e da Bolívia, nós adquirimos o Acre, que foi a última grande incorporação territorial feita em nosso país. O ciclo da borracha ele teve o seu período de esplendor, foi responsável pelo desenvolvimento da cidade de Manaus e também da cidade de Belém. Manaus, no início do século XX, em função do ciclo da borracha, era considerada uma das cidades mais importantes do mundo. Com a decadência do ciclo da borracha, o processo de ocupação da região perdeu fôlego. Aqui nós temos a exploração das drogas do sertão, séculos 16 e 17. Aqui faltou o Vzinho, né? Houve um erro de digitação, séculos 16 e 17. Então, a ocupação inicial da Amazônia, na verdade, ela foi feita muito dispersamente. E ela baseou-se na exploração das drogas do sertão, a baunilha, por exemplo, o guaraná, a castanha do Pará, e o cravo e tantos outros produtos
explorados lá na Amazônia, que você tem o açaí e por aí vai. Então, as drogas do sertão foram responsáveis pelo surgimento de cidades ribeirinhas, até mesmo porque boa parte da Amazônia, naquela época, ocupada pela floresta amazônica, hoje, claro que a floresta amazônica ainda ocupa a maior parte da Amazônia, mas naquela época o único acesso que você tinha à Amazônia era através de barcos, subindo os rios navegáveis da região. Então, o processo de ocupação inicial da região norte se estabelece às margens dos rios, onde ali, principalmente nas áreas onde havia a exploração das drogas do sertão, gerava recursos, lucros para os colonizadores. Também lembrando que algumas fortificações foram construídas na calha, nas margens do rio Amazonas, na foz do rio Amazonas, inclusive do lado dessas fortificações surgiram importantes cidades, como por exemplo a cidade de Belém. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nos séculos 16 e 17, a exploração das drogas do sertão gerou núcleos de colonização nas margens dos rios. Aqui nós temos o Plano de Integração Nacional, o PIN, concebido em 1970 pelo presidente Médici. O PIN foi um plano criado a partir da doutrina de segurança nacional, inclusive com o lema integrar para não entregar. Integrar a Amazônia ao restante do Brasil para não entregá-la aos interesses internacionais. Lembrando que naquela época o G7, o grupo das nações mais ricas do mundo, nos seus encontros chegaram a cogitar a possibilidade de internacionalizar a Amazônia. Então, de que forma nós poderíamos garantir a posse do território? Através de um projeto de colonização e desenvolvimento da região. Daí o lema integrar para não entregar. E o que o governo fez para levar adiante o Plano de Integração Nacional? Era preciso, primeiro, abrir as chamadas rodovias de integração nacional para facilitar o acesso à região. E para tal foi construída, por exemplo, a Transamazônica, que é uma rodovia que vai da Paraíba até o Acre. Foi construída a Cuiabá-Santarém, que é uma cidade que liga a capital, uma rodovia que liga a capital do Mato Grosso, Cuiabá, a Santarém, localizada às margens do rio Amazonas. Foi construída a Cuiabá-Porto Velho e posteriormente a Brasília-Acre. O governo iniciou, mas não concluiu, a construção da rodovia perimetral norte, que ligaria a cidade de Macapá, capital do Amapá, à fronteira do Peru. Então, através das rodovias de integração nacional, o governo procurava facilitar o acesso à região norte, mas não bastava construir as rodovias. Então, o que o governo fez? Ele cria as chamadas agrovilas, que são casas de madeira nas margens das rodovias de integração nacional. E o governo doa essas moradias e um pedaço de terra para famílias de trabalhadores rurais sem terra que quisessem se estabelecer na região, principalmente trabalhadores rurais sem terra residentes na região Nordeste. O governo vai abrir linhas de crédito e o governo vai conceder incentivos fiscais para atrair investimentos em vários setores econômicos. A partir do momento em que esses investimentos em atividades agrárias, extrativas, industriais se estabelecessem na região, empregos seriam gerados e trabalhadores brasileiros seriam atraídos de outras regiões. Há de se destacar também que o baixo preço da terra estimulou
a migração principalmente de produtores rurais sulistas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em menor escala aqui da região sudeste, para as bordas sul e oriental da Amazônia, o que permitiu que as fronteiras agrícolas avançassem em direção à chamada borda sul/oriental da Amazônia e estabelecesse ali atividades produtivas vinculadas ao extrativismo e também à pecuária e plantio de grãos. E sendo assim, a partir da década de 1970, o processo de ocupação da Amazônia cresce num ritmo mais acelerado e a população da região norte vai aumentando gradativamente. A partir da década de 1990, o fluxo migratório para a região norte diminuiu, mas a região norte continua atraindo trabalhadores brasileiros, até mesmo porque as fronteiras agrícolas continuam avançando na região. Hoje, não só nas bordas sul e oriental, mas também em outros pontos da região norte. Aqui nós temos a Marcha para o Oeste, governo Vargas, décadas de 1930 a 1940. A Marcha para o Oeste foi um plano criado pelo governo Vargas para ocupar os vazios demográficos do interior do Brasil, não só da região centro-oeste, como também da região norte. E nessas áreas, além da ocupação, produzir riquezas que contribuíssem para o desenvolvimento do país, assim como matérias-primas que pudessem dar suporte ao processo de industrialização do território brasileiro. Mas, a partir do final da década de 1950, com o início das obras da construção de Brasília, o fluxo migratório para a região norte aumenta. E no início da década de 1960, a construção de Brasília e a sua inauguração irá atrair milhares de trabalhadores brasileiros das mais diferentes regiões, principalmente sudeste e nordeste do Brasil. Só na obra de construção civil, dezenas de milhares de trabalhadores migraram para os canteiros de obra da construção da futura capital do país. Lembrando que a capital foi levada para o interior, transferida para o interior, por questões de segurança, porque uma capital mais afastada do litoral fica menos vulnerável em caso de guerra a um ataque estrangeiro. A ideia de se levar a capital para o interior também tinha por objetivo acelerar o processo de ocupação do interior do país. Brasília está no centro geográfico do Brasil, sendo assim, seria mais fácil administrar o país, e o governo queria criar uma cidade que simbolizasse a imagem de um Brasil novo, uma cidade moderna, livre de favelas e por aí vai. Com a construção de Brasília foram abertas várias rodovias, ligando a capital federal às mais importantes cidades do país. A partir do momento em que essas rodovias foram abertas, o acesso à terra foi facilitado, o baixo preço da terra e os incentivos governamentais atraíram muitos produtores rurais, principalmente do sul e seguido do sudeste, possibilitando dessa forma que a partir da década de 1960 as fronteiras agrícolas avançassem pela região centro-oeste e gerasse um processo de ocupação mais acelerado dessa região, razão pela qual a região centro-oeste ainda hoje é a segunda região que mais atrai brasileiros, ficando atrás somente da região sudeste. A região centro-oeste, né? É a segunda região que mais atrai brasileiros, região centro-oeste. Aqui nós temos esse mapa que mostra a expansão das fronteiras agrícolas a partir do sul do Brasil, né? A parte vermelha são as áreas ocupadas mais recentemente, nas últimas décadas.
mostrando que a partir do momento em que as fronteiras agrícolas avançam em direção ao interior do Brasil central, consequentemente, o agronegócio, com toda a sua cadeia produtiva, vai gerar empregos. Esses empregos vão atrair trabalhadores de outras regiões do país, razão pela qual o processo de ocupação da região centro-oeste se intensificou, lembrando que a região centro-oeste é hoje a região de maior desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Aqui nós temos a ocupação da região sul, né? O mapa aqui não está tão visível assim, mas essa parte colorida, né, indica os pontos em que os principais grupos de imigrantes se estabeleceram. Lembrando que a ocupação da região sul foi feita, em boa parte, com a vinda de imigrantes, principalmente de origem europeia. Destacando-se aqui os alemães, nessa cor lilás, aqui está bem escura, aqui está clarinha. Os eslavos, nessa cor quase rosa, aqui no Paraná. Os italianos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Os italianos também vieram para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, mas nós estamos falando aqui da ocupação da região sul. Então, essa ocupação da região sul foi feita a partir de um programa desenvolvido pela coroa portuguesa, que via a necessidade de ocupar as terras do sul do Brasil como forma não só de garantir a posse da terra, assim como estender as fronteiras do Brasil para além daquilo que foi estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Então, o tipo Ocidente foi muito utilizado pelo Brasil para negociar a incorporação de novos territórios e, logicamente, que o sul do Brasil ele acabou ampliando, né, os limites fronteiriços do Brasil através desse processo de ocupação. Então a ideia era ocupar, explorar economicamente e expandir os territórios, que muitos dos quais inclusive pertenciam à Espanha. O governo ele vai doar terras, o governo vai financiar a vinda dos imigrantes e dessa forma a ocupação da região sul foi pautada na vinda dos imigrantes europeus. Claro que outros também vieram. O que eu destaquei aqui foram os principais grupos de imigrantes que se estabeleceram no sul, inclusive através de uma colonização de povoamento em pequenas e médias propriedades, diferentemente do restante do território brasileiro. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele like, se inscrevam no canal, divulguem o canal, compartilhem o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, essa aula está sendo gravada no dia 30 de dezembro de 2023. Amanhã, dia 31, último dia do ano, eu não vou gravar nenhuma aula. Então, vou desejar a todos vocês um feliz ano novo, que Papai do Céu abençoe suas famílias e que o ano de 2024 todos vocês possam ter muita saúde, paz e prosperidade. No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!